comunicações, redes sociais, o nosso bom dia. A você do comércio, o nosso bom dia. Pedimos ao vereador Valdir Veloso para fazer uso da palavra, fazendo a oração e lendo a Bíblia. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui neste dia. Livro de Neemias 6. Estejam por atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço para ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Amém. Porque Deus é o poder da você. 13ª sessão ordinária no período legislativo 2025, referente à legislatura 2025-2028. Cumprimento todos vocês aí da plateia, em nome dos meus conterrâneos, Charles, Yuri e Renata. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Essa casa é nossa, essa casa é de vocês. Peço à secretária que faça a leitura, ou que faça a chamada dos vereadores conforme a presença de um texto. 13ª sessão ordinária no primeiro período legislativo 2025, referente à legislatura 2025-2028. Presença de vereadores: Déclino Antônio de Deus Santos, Everaldo Alves de Oliveira, Ivonei Batista da Cruz, João Alves Amorim, José Edson Reis Costa Júnior, Marcos Santos de Oliveira, Max Oliveira Nascimento, Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho, Silvan Ramos de Oliveira, Valdir Silva Veloso, Vanicléia Barbosa de Azevedo. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, relativa ao primeiro período legislativo 2025. Vamos submeter a aprovação da ata. Ata de 13 de maio de 2025, da 11ª sessão ordinária. Essa ata já está no nosso grupo de WhatsApp. Creio que todos tenham lido já, né? E agora a gente vai submeter a aprovação. Quero também aqui salientar que o vereador Júnior e o vereador Silvan já estão chegando aqui a casa. Eles tiveram alguns compromissos agora pela manhã, chegaram de viagem à noite e tem alguns compromissos devido à ausência de estar aqui na segunda e na terça. Eles têm alguns compromissos. Já está chegando aqui a casa. Os que rejeitam se manifestam e os que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade por todos os presentes aqui da casa. Peço à secretária que faça a leitura do expediente. Indicação número 008/2025, autoria vereador Déclino Antônio de Deus Santos, Didico. Solicita a mesa diretora a aquisição de cadeira de rodas para uso institucional na sede da Câmara Municipal, com o objetivo de atender cidadãos com dificuldade de locomoção.
Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições parlamentares, venho respeitosamente apresentar a seguinte indicação. Indico a mesa diretora na Câmara Municipal de Camaquã, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, Oswaldo Ribeiro dos Santos Filho, que seja providenciada a aquisição de uma cadeira de rodas para ser disponibilizada na recepção da sede da Câmara Municipal, com a finalidade de auxiliar no embarque, desembarque e deslocamento interno de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que necessitem acessar o serviço da Casa Legislativa. Justificativa. Embora a sede da Câmara conte com rampas e estrutura básica de acessibilidade, é recorrente a dificuldade enfrentada por munícipes com limitações físicas para se locomover até os setores internos do plenário, principalmente quando não estão acompanhados. A inexistência de uma cadeira de rodas disponível para uso emergencial acaba limitando o acesso pleno dos cidadãos ao serviço da Câmara, contrariando os princípios de acessibilidade, inclusão e igualdade. Trata-se de uma medida simples, de custo acessível, mas que fará grande diferença na vida de quem precisa. Uma cadeira de roda institucional, alocada na entrada principal e devidamente sinalizada, permitirá que pessoas idosas com deficiência ou mobilidade reduzida possam circular com segurança e dignidade dentro das dependências da Casa Legislativa. Além disso, essa iniciativa reforça o compromisso da Câmara Municipal de Camaquã com a cidadania e os direitos das pessoas com deficiência, garantindo o acesso igualitário à participação política, às audiências públicas e aos serviços administrativos prestados por esta Casa. Diante do exposto, solicito especial atenção e sensibilidade por parte da mesa diretora para a adoção imediata desta providência, reforçando o papel social e inclusivo do Poder Legislativo Municipal. Sala das Sessões, 22 de maio de 2025. Indicação número 009/2025, autoria vereador Déclino Antônio de Deus Santos. Solicita aquisição de cadeira de rodas para uso nas dependências da Prefeitura Municipal, visando atender munícipes com dificuldade de locomoção. Senhor Prefeito, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa e dentro das prerrogativas que me são conferidas, apresento a Vossa Excelência a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, por intermédio do setor competente, que seja providenciada com urgência a aquisição de uma ou mais cadeiras de rodas para uso institucional nas dependências da Prefeitura Municipal, destinadas a atender munícipes com dificuldade de locomoção, como idosos, pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. Justificativa. É de conhecimento público que o prédio da Prefeitura já conta com rampa de acesso e estrutura básica voltada à acessibilidade. No entanto, ao chegar à sede do Executivos, muitos cidadãos enfrentam sérias dificuldades para se deslocar até os departamentos internos, com setores de protocolo, atendimento social, jurídico, financeiro e outros. Isso ocorre devido à ausência de cadeiras de rodas disponíveis para empréstimo ou uso emergencial no local, o que compromete a efetividade da acessibilidade garantida por lei. Trata-se de uma medida simples, de baixo custo, mas de grande relevância social e humana. Uma cadeira de rodas institucional poderá garantir que pessoas com limitações físicas sejam atendidas com dignidade, segurança e respeito, permitindo seu deslocamento com auxílio de funcionários ou acompanhantes. É papel do poder público eliminar as barreiras que dificultam o exercício da cidadania e o acesso à prefeitura é um dos direitos fundamentais dos moradores. Solicita-se ainda que a cadeira de rodas fique localizada próxima à entrada principal do prédio, com a devida sinalização, para fácil visualização e utilização por quem necessitar, evitando constrangimentos ou a necessidade de longas esperas. Assim, reitero a importância desse pedido, que visa melhorar o atendimento aos cidadãos e garantir a inclusão, acessibilidade e igualdade de condições a todos que necessitam dos serviços prestados pela Prefeitura. Conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa e especialmente com a acessibilidade do Executivo para a adoção dessa providência. Sala das Sessões, 22 de maio de 2025. Moção de pesar 005/2025 dispõe sobre a moção de pesar pelo falecimento do senhor Edivaldo Luiz dos Santos, Ninho eletricista. A Câmara Municipal de Camaquã, por iniciativa dos vereadores Everaldo de Oliveira e Valdir Silva Veloso, com apoio dos demais vereadores subscritos, manifesta, através da presente moção de pesar, profundo sentimento de dor e consternação pelo falecimento do estimado Edivaldo Luiz dos Santos, carinhosamente conhecido como Ninho eletricista, ocorrido recentemente. Morador da rua Allan Kardec, no distrito de Jacareci,
Município de Camaquã, Ninho deixa um legado de trabalho, simplicidade e dedicação à comunidade. Por muitos anos atuou com zelo e responsabilidade como eletricista, servindo com compromisso e prontidão a todos que dele precisavam. Sua partida deixa uma lacuna irreparável em nossos corações, especialmente no meio da sua família, formada por sua querida esposa, Nivaldina, conhecida como Nanãe, seus filhos Marcos e Fernanda e seu genro, Tonho do Bar. Ao tempo em que lamentamos esta perda irreparável, rendemos homenagem a um cidadão honrado, trabalhador, incansável, esposo e pai dedicado, cujo exemplo de humildade e dignidade permanecerá vivo na memória daqueles que conheceram e conviveram com sua bondade e generosidade. A Câmara Municipal de Camaquã se solidariza com a dor dos familiares, amigos e toda a comunidade de Jacareci e expressa voto de conforto espiritual, desejando que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte todos os corações aflitos. Diante do exposto, requer-se à mesa diretora que esta moção de pesar seja registrada nos anais dessa Casa Legislativa e que seja encaminhada à família enlutada como expressão da solidariedade desta Casa e de todos os vereadores que a compõem. Sala das Sessões, 22 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, plenário, eu quero solicitar a Vossa Excelência, presidente, para que a gente possa assegurar o espaço à senhora Adriele, coordenadora do CAPS. Dia 18 de maio é a luta antimanicomial, nós estamos no mês de maio, dando visibilidade a esse movimento social e político que tem transformado a vida de pessoas e da sociedade. Então, com a autorização do plenário, eu quero agradecer também ao plenário que deliberou para que a gente pudesse estar cedendo esse espaço para que a gente possa compreender e fazer também esse momento de interação que é tão importante o Poder Legislativo Municipal entender para que possamos produzir leis que atendam às demandas da sociedade. Pronto, nobre colega, devido ao seu pedido, tenho certeza que meus pares aqui também é de comum acordo. Quero pedir desculpa à coordenação do CRAS, pois essa sessão seria na terça-feira passada e por motivo da gente ter viajado, estava em viagem, a gente pediu ao nobre do CAPS, né? Pedimos aos nobres para que fosse feita hoje. Então eu peço a todos os pares aqui que se submeta a gente não falar no pequeno expediente e a gente já dá o uso da palavra para a coordenadora. Ao mesmo tempo, anunciar a todos aqui que fazem parte do corpo do CAPS. Adriele, coordenação, pode ficar em pé, por favor. Enésio, administrador, ali no cantinho. Suzana e Erenilde, técnica de enfermagem. Lívia, enfermeira. Não está? Ah, ok, deu uma saidinha, né? Valda, serviços gerais. Sueli, Vinícius e Leonardo, monitores. Sintam-se abraçados por esta casa e obrigado pela presença. Convido a Adriele, a Escola Técnica de Enfermagem, aos alunos também. Se sintam-se abraçados por essa casa. Convido a Adriele, coordenadora do CAPS, para fazer uso da palavra e fazer sua explanação. No primeiro momento, eu quero agradecer, em nome do vereador Didico, do presidente da Câmara, também Sinha, a oportunidade de trazermos o CAPS para falarmos um pouquinho sobre a luta antimanicomial. Antes de falar um pouco sobre isso, uma das nossas usuárias, Elizabeth, ela preparou uma oração para o momento. E aí eu vou convidá-la para ela vir aqui orar
nos colocamos de pé nesse momento, né? É momento de agradecer a Deus por mais um dia que estamos aqui, neste lugar especial para nós. Vamos orar? Soberano Deus, Altíssimo Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te agradecer por este momento especial, estar mais uma vez na tua presença, Senhor. Abençoa cada um de nós de maneira especial, meu Deus. Abençoa verdadeiramente esses vereadores, que estejam no controle da direção desse trabalho, Senhor. Só venha abençoar de maneira especial cada um deles, meu Deus. E nos abençoa de maneira especial, Senhor, também. Abençoa também especialmente os funcionários do CAPES. Venha dar, sim, meu Deus, coragem e força para que eles possam especialmente cuidar de cada um de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus, muito obrigado por esta manhã. Mais um dia te agradecer neste momento. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada, Elizabeth, né? Então, gente, para falarmos um pouquinho sobre a luta antimanicomial, que foi comemorada no dia 18 de maio. Gente, eu peço desculpa que eu não sou muito boa com o microfone, não, viu? Então, para falarmos um pouquinho sobre a luta antimanicomial, que foi comemorada no dia 18 de maio, precisamos lembrar que esse marco se dá desde 1987, quando alguns profissionais de saúde mental, familiares e pessoas com transtornos que já tinham sido internadas começaram a reivindicar direitos, acesso à liberdade, acompanhamento. E aí o que acontece? Essas pessoas elas começaram essa reivindicação. No ano de 2021, criou-se a RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. O CAPES está inserido nessa rede. E o que é o CAPES? É o Centro de Atenção Psicossocial, um lugar de acolhimento, de orientação, de acompanhamento. Mas antes de falar sobre o CAPES, precisamos falar sobre como era o processo manicomial. As pessoas elas eram retiradas da sociedade, elas eram excluídas de lá, elas não tinham acesso a direitos nem a fala, elas não eram ouvidas. Essas pessoas, muitas vezes, nem todos deles tinham transtornos ou sofrimentos psíquicos. Eram pessoas que eram vistas como sujeiras na sociedade. Eram pessoas que usavam drogas, pessoas em vulnerabilidade social, moradores de rua, pessoas, mães que engravidavam de filhos chamados bastardos e que ficavam ali na sociedade, trazendo uma vulnerabilidade para o ambiente, para o paciente, e aí essas pessoas muitas vezes eram retiradas da sociedade, visando limpar essa sociedade e colocadas em manicômios, sem acesso à liberdade, sem acesso a direitos, sem ter contato com familiares. Não existia um tratamento, um cuidado de saúde mental. Muitas vezes, quando essas pessoas elas começavam a ficar agitadas por estarem isoladas da sociedade, elas recebiam o famoso choque elétrico, o tratamento de choque. Só que aí a gente para refletir que muitas dessas pessoas não tinham necessidade desse absurdo que acontecia ali. Muitas dessas pessoas precisavam de acolhimento, de orientação, de reinserção social, de ter garantias de direitos, do uso da medicação corretamente, da terapia, do atendimento com o psiquiatra. E isso não era ofertado em manicômio. Era mais para retirar a pessoa da sociedade, retirar a pessoa daquele momento onde os outros enxergavam que era um dano aquela pessoa estar ali, que era uma sujeira, que era, essa pessoa está tumultuando aqui. Então, muitas dessas pessoas eram retiradas e isoladas em manicômios. Em 2021, com a criação da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, vieram, então, a inserção do CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial. E o que é um CAPES? O CAPES é um local da medicação? Sim, mas o CAPES também é um local de acolhimento, de orientação, de atendimento humanizado, de dignidade, de reinserção social, de trazer para eles a voz e a fala, ou o ouvir, que muitas vezes dentro de casa não temos.
O CAPS hoje, ele atende cerca de 40 pacientes intensivos e cerca de 175 pacientes de grupo operativo. Os nossos pacientes intensivos, eles vão na unidade de segunda a quinta, fazem uso da medicação, fazem uso do serviço, oficinas terapêuticas, reinserção social. Das quintas-feiras, nós temos a oficina de atividade física no ginásio de esporte, justamente para que eles possam usar um ambiente, uma instituição que é da sociedade e que muitas vezes, anos atrás, isso foi negado, porque eles têm direito ao uso. Assim como têm direito ao uso de um serviço de saúde, um posto de saúde, um hospital. Então, assim, o CAPS, ele visa bem mais do que o tratamento medicamentoso. É reinserir esse usuário, é dar dignidade, é dar vez a eles. Quando nós falamos sobre o CAPS, eu sou um pouco suspeita a falar, porque eu sou encantada. Nós temos uma equipe muito humana lá dentro, e eu agradeço a equipe, aproveito o momento para agradecer essa equipe, porque para estar em um ambiente de saúde mental, você precisa querer transformar vidas. E o CAPS é justamente isso. É o ambiente onde essas pessoas, eles chegam e falam das suas aflições, que muitas vezes dentro de casa não tem quem escute. E como é doído a gente enxergar essa realidade. Muitas vezes dentro de casa as pessoas só balançam a cabeça. E ali a gente vai sentar, vai ouvir, vai procurar fazer um artesanato, uma pintura, algo para a gente identificar mais sobre esse paciente. Tem o atendimento com a psicóloga, tem atendimento com o psiquiatra. Então, assim, quando a gente fala do serviço, eu falei sobre os intensivos, mas temos também o grupo operativo. O grupo operativo atende cerca de 175 pessoas por mês. São pacientes que estão em melhor condições psíquicas, não é tão severo ou grave como os nossos pacientes intensivos. Muitos desses têm acesso ao trabalho, têm uma reinserção ativa já. São pacientes que vão uma vez ao mês, participam do grupo, realizam atendimento, são ofertado atendimento, e esses pacientes pegam a medicação e retornam para o seu ambiente familiar. E aí o que acontece? Quando necessário atendimento com psiquiatra ou com psicóloga, a gente sempre está agendando. O grupo é multidisciplinar, então vários profissionais vão atendendo de acordo à necessidade e à oferta da unidade, né? Quando a gente fala sobre essa questão de trazer o paciente para o CAPS, eu preciso lembrar que o CAPS é um ambiente de portas abertas, qualificando e fazendo valer o direito de liberdade desse paciente. A gente oferta as oficinas e a gente não obriga o paciente a ficar lá. Porém, trabalhamos em um atendimento humanizado, estimulando esse paciente a permanecer e participar das oficinas, porque esse paciente também tem o direito à liberdade. Pensando no direito à liberdade, no direito do paciente, eu convido a usuária Camila a ler uma mensagem que é escrita por ela mesma, sobre como ela se sente na unidade do CAPS. Olá, bom dia a todos. Como descrever o que sinto pela equipe do CAPS? Segundo a palavra do Senhor, quem ama não é grosseiro, nem egoísta e não fica irritado, muito menos guarda mágoas. A maioria das pessoas conhece essa passagem, mas poucos as colocam em ação. Eu lembro da primeira vez que eu fui ao CAPS. Estava com medo e assustada, mas tive e tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim. Às vezes chego ao CAPS triste, mas no mesmo instante sou acolhida e estou feliz. Se eu estou feliz, logo compartilho minha felicidade com o povo do CAPS, pois sei que todos me amam, porque vejo e sinto que sou amada. Essa homenagem é mais que merecida, pois você dedica parte das suas vidas
cuidando e amando a todos nós, não apenas com palavras, mas com atitude. Então, nesse exato momento, eu falo em nome de todos os usuários do CAPES. Amamos vocês e desejamos que todos os seus sonhos sejam realizados, tanto na área profissional quanto pessoal. Quero encerrar dizendo que todos os usuários se sentem acolhidos e amados por todos um de vocês. Então, obrigada pela dedicação e saiba que vocês moram no fundo do meu coração e no fundo do coração da equipe dos usuários do CAPES. Obrigada. Gente, para finalizar, antes de finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão. O que nós, como sociedade, podemos fazer para incluí-los mais, para dar mais acessos aos nossos pacientes de saúde mental? Acredito que, através de ações como essa, a gente consegue reeducar muitas pessoas. O preconceito é uma estabilização antes do conhecimento. É uma pré-definição antes da pessoa conhecer aquela realidade. Que possamos cada vez mais conhecer a realidade do CAPES antes de julgar, antes de falar sobre os pacientes. Muitos deles têm uma vida difícil, têm muita dificuldade e as pessoas julgam antes de buscar entender. Então, como o ambiente é para isso, é válida uma reflexão. Como pessoas da sociedade, podemos fazer para garantir mais direitos por eles, para lutar mais essa luta deles, que não é uma luta sozinho, até porque sozinho a gente não consegue nada. A luta antimanicomial, ela traz justamente essa reflexão. O quanto precisamos estar juntos para buscar garantir cada vez mais direitos, acesso, e muitas vezes evitar aquele olhar torto que a sociedade tem quando um paciente entra em uma loja com o dinheiro para comprar. Então, assim, esses momentos servem como uma reeducação sobre a questão psicossocial. Eu agradeço a todos pelo momento e, para finalizar, eu quero chamar todos os usuários para cantar um hino. Com vocês, os brilhantes usuários do CAPES. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor em você. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com seu complexo inferior. Às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante.
você vê que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta seu Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Nesse momento, eu gostaria de, os vereadores, viu? Gostaria de agradecer a oportunidade que Didico deu para a gente estar aqui hoje na Câmara de Vereadores. E muito obrigado, em nome de Jesus. Assim, então, eu finalizo. Agradeço a todos pela atenção e dedicação, por pararem o tempo de vocês para ouvir algo tão importante, que é o processo da luta antimanicomial, do atendimento humanizado e da reinserção social. Muito obrigada. Ufa, sem palavras. Obrigado, Camila. Obrigado, Adriele. Obrigado, Didico, por nos proporcionar tamanha alegria. Quero aqui agradecer a que fez a leitura da Bíblia. Esqueci o nome aqui. Não, fez a leitura da Bíblia. Acho que é a senhora que estava ali. Camila também, né? Camila fez a homenagem, né? Então, para a gente é motivo de muito orgulho. Quero aqui também convidar o secretário de Educação ou de Saúde, se quiser fazer também uso da palavra. Você também é o líder dessa categoria. Sinta-se à vontade. Bom dia. Quero cumprimentar aqui a todos os vereadores aqui da casa, agradecer o convite de estar aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre a luta antimanicomial, que desde os anos 80, né, a gente vem travando, vem ganhando força cada vez mais. E esse é um resultado que nós conseguimos enxergar aqui hoje. Cumprimentar o nosso excelentíssimo presidente da casa, senhor Oswaldo, Zinha, a todos os nossos servidores e colaboradores do CAPS, que aqui se faz presente, juntamente com alguns usuários, né, que fazem parte daquela grande família. Família essa que eu tive o privilégio de fazer parte. E lá um pouco atrás, em 2017, e a gente costuma falar, caros amigos e nobres vereadores, que
o CAPS, a gente tem dois sentimentos, na verdade, né? Primeiro, antes de chegar ao CAPS, tem aquele misto de ansiedade e medo também. E a partir do momento que a gente faz parte daquela família, a gente acaba vivenciando, né, aquilo ali o tempo todo, vê que é uma grande família e o sentimento de tristeza quando sai. Mas tem também um sentimento de pertencimento dali. A gente sabe que mesmo passando pouco tempo ou um longo período, como nós temos a Eninha ali, que tem mais de 20 anos, né, ali no CAPS, mesmo por um curto período que a gente passa ali, a gente fica com aquele sentimento de pertencimento dali. Porque é um trabalho diferenciado. Trabalhar com saúde mental não é fácil. Os profissionais que aqui estão fazem parecer fácil. Mas para quem está lá no dia a dia, para quem faz esse trabalho também à parte, como a gente ressalta aqui, o trabalho que Didico faz nessa área, isso é muito importante para nós, é importante para nós gestores da saúde, importante para nós colaboradores, Didico, que é um trabalho essencial e nos ajuda muito na condução também dos vários problemas que a gente acaba enfrentando. A gente entende que o SUS, ele não é algo já concreto, feito e finalizado. O SUS é o maior programa de saúde do mundo, reconhecido internacionalmente. Porém, a gente sabe que é um programa que está em constante modificação e complementação. E por mais que nós temos portarias, normativas, leis que fazem toda a condução, toda a orientação, norteando todo o serviço, a gente sabe que ainda fica aquela lacuna na questão da complementação do cuidado. E essa complementação, essa lacuna que fica, o trabalho social que é feito, tanto por vocês, vereadores, como também por outras lideranças, ele é essencial para que a coisa se conclua, para que a coisa se feche e betume, né, todas as brechas que muitas vezes as leis elas acabam deixando. E esse trabalho ele é essencial, ele nos ajuda muito. É certo que alguns às vezes até atrapalham, mas na maioria das vezes a gente sabe qual é a intenção. E sempre quando a gente coloca alguma proposição, alguma situação, a gente percebe que tanto de um lado como do outro está visando o bem comum, que é o bem do paciente, é o bem do usuário. E muitas vezes os embates, né, de ideias, os embates de comportamento também, ele tem esse mesmo canal, essa mesma via singular, que é o cuidado com o paciente. E a gente ressalta, né, esse trabalho importantíssimo de todos. E aqui a gente agradece mais uma vez por trazer luz, dar holofotes a essa luta, que ela, como eu falei, ela é constante e ela deve ser contínua mesmo. Esse trabalho, ressaltar aqui também esse trabalho maravilhoso que é feito lá no CAPS de inserção à sociedade. Lá não é um local específico de tratamento, e a Adriele ela frisou bastante bem aqui a questão. Não é somente o uso da medicação para fazer o tratamento medicamentoso. O medicamento ele se faz necessário, sim, às vezes, mas também as terapias em grupos, ela tem um remédio mais poderoso do que a própria fórmula farmacêutica. E aqui quem está falando é um farmacêutico. A terapia ocupacional, a musicoterapia, como foi demonstrado aqui, a dança, o esporte, tudo isso faz parte de um conjunto de terapias para trazer aquele paciente, trazer àquela pessoa a dignidade.
dignidade do ser humano, e o trabalho que é feito, né, simulando o dia a dia desse paciente, que é o mais importante também. A Adriele falou a questão do uso dos próprios recursos, falou um pouquinho a respeito dele utilizar do próprio recurso para fazer a aquisição daquilo que ele deseja, daquilo que ele almeja, e isso é muito importante. Ele não está no CAPS para ser excluído da sociedade, que muitas vezes é o que as pessoas aí fora acabam pensando. Ele está lá no CAPS para ser incluído na sociedade, para ser acolhido também em um local e que faça essa migração da exclusão para a inclusão, faça a migração na sociedade. E por isso a importância deles estarem gerindo o próprio negócio, né, como tem os estímulos, gerindo também a própria vida, e isso é primordial para o tratamento. Não quero me alongar mais, mas uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. A Secretaria de Saúde, ela trabalha na saúde mental, não somente lá no CAPS, a gente frisa também um trabalho que é feito ali também no centro de referência, um trabalho, né, no ambulatório de saúde mental, trabalho totalmente financiado pelo município, não tem inserção de recursos do governo federal ali no ambulatório, do governo estadual, não tem, né, todos os profissionais ali que ali fazem parte daquela equipe são financiados pelo município. A gente ressalta as dificuldades que nós enfrentamos também nos outros programas que são financiados, como é a questão do CAPS, né? O subfinanciamento do SUS nessa área, ele ainda é muito grande, é muito extenso, e isso, lógico, sem recurso é difícil trabalhar em qualquer área, na área de saúde mental ainda mais. Mas a gente sabe a preocupação que o gestor Paulo ele tem, tanto lá no CAPS como na luta antimanicomial como um todo, e os investimentos que é feito na área da saúde, principalmente nessa área específica que é a saúde mental. E graças a Deus vem fazendo um investimento forte também para que os trabalhos eles deem continuidade, deem andamento, mesmo sofrendo esse subfinanciamento que é o do SUS. Todo mundo sabe, já foi discutido aqui nessa casa sobre subfinanciamento na área hospitalar, sobre subfinanciamento em outras áreas também, mas na área de saúde mental a gente precisa de mais investimentos. Eu peço até perdão também pelo pequeno atraso que tive, mas fui também trabalhando em cima de buscar recursos, né? A gente está na parte final, né, para receber recursos de emendas, então foram várias regras mudadas, então a gente tem trabalhado incansavelmente para garantir que um percentual desses recursos de emenda seja destinado para a Camacan, para que nós que sempre tivemos, né, uma saúde robusta, uns equipamentos de saúde diferente de outros municípios do nosso porte, continuemos assim, e que a escassez de recursos não seja um limitador para nós, né? Então, por isso a gente busca mesmo, a gente vai atrás e corre atrás de emendas. Tem uma série de regramentos novos agora, eu acho que os nobres parlamentares aqui têm um conhecimento também. E a gente tem trabalhado fortemente no intuito de buscar esses recursos. Aí, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre aberto para qualquer convite, outras temáticas também. A gente está aqui participando de sessões como essa. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Senhor presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e parabenizar nosso colega Didico por estar nos proporcionando esse momento. Em nome de Adriele, a coordenadora, em nome do secretário João Pio, também gostaria de parabenizar todos os servidores
do CAPES e deixar aqui meu abraço também a todos os usuários do CAPES. Também aqui parabenizar essa turma de técnica e de enfermagem que está aqui presente, viu? Que Deus continue abençoando vocês. Conte sempre com essa casa aqui, que Deus abençoe. Mais algum vereador querendo fazer uso? Então a gente já vai abrir logo o grande expediente, não é isso? E aí o primeiro vereador inscrito, o vereador Didico. Senhor presidente, tem um texto da palavra do Senhor que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E tem um outro texto que fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre mim toda a ansiedade, todas as angústias. Eu quero louvar, glorificar, adorar, exaltar ao Criador dos céus e da terra por esta rica oportunidade. Agradecer à mesa diretora, ao plenário, que aprovou esta pauta tão importante para as nossas vidas. Foi algo muito forte. Às vezes, a dor mais profunda é aquela que permanece silenciosa no fundo da alma, conhecida apenas por quem sente. O autor é desconhecido. Eu quero expressar a minha alegria, e expressando a minha alegria nesta manhã, eu quero apresentar a esta Casa Legislativa uma moção de aplauso e reconhecimento aos servidores da saúde mental. É uma forma desta Casa Legislativa reconhecer, ser grato pelo trabalho prestado dessa equipe humanizada. É uma forma de homenagem aos profissionais que dedicam sua energia para cuidar da saúde mental de seus pacientes, de seus usuários, cuidar da saúde mental da sociedade. Como foi dito aqui, liberdade. Só existe liberdade com autonomia. Promovendo o bem-estar e a qualidade de vida. Então, como legislador, defensor desta bandeira, secretário, amigo João, entendendo a importância vital do trabalho dos servidores de saúde mental para o bem-estar da população, que também é um fundamento da República Federativa Brasileira, a dignidade da pessoa humana. Já apresento de forma verbal essa moção de aplauso e reconhecimento. A saúde mental é um componente essencial para o desenvolvimento integral do ser humano e para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. É por isso que esta casa tem discutido temas como criar um programa emocional nas escolas, porque, segundo os estudos, 75% dos transtornos começam na infância. E muitas vezes é um trauma, muitas vezes é um desamparo. Os servidores da saúde mental, em especial, são profissionais que desempenham um papel crucial na prevenção, na promoção de saúde, tratamento e cuidando dos transtornos mentais, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes. Não posso aqui me esquecer da psicóloga Mara, uma referência, uma profissional capacitada, assim como os outros profissionais, que é uma equipe multiprofissional. E aqui utilizo também desse tempo para agradecer os serviços prestados à sociedade de Camaquã pela profissional do nível que Mara Fernanda é. Tive a oportunidade
de compartilhar e de vivenciar como colega na faculdade. O trabalho desses profissionais exige dedicação, empatia, conhecimento técnico e uma postura humanizada diante de situações complexas e desafiadoras. A gratidão e o reconhecimento da sociedade são fundamentos para valorizar o trabalho de todos os servidores da saúde mental e fortalecer a importância da saúde mental num contexto da saúde pública. Aqui apresento aos meus nobres colegas vereadores e a vereadora Vânia, esses vereadores que têm trabalhado para uma sociedade melhor, meus colegas que têm apresentado requerimentos, projetos e indicações para o desenvolvimento humano e intelectual da nossa coletividade. Aqui, meus parabéns também a todos os meus colegas vereadores. Considerando a relevância do trabalho dos servidores da saúde mental, eu apresento esta moção de aplauso e reconhecimento. Não posso esquecer, e quero também apresentar uma moção de aplauso a uma pessoa que na época, há muitos anos atrás, nasceu o desejo de lutar pela implantação do CAPS em Camaquã, Dr. Jacques de Deus, da época secretário de Saúde. Apresento também uma moção de aplauso a todos empenhados, dedicados. A Adriele, muito obrigado pelo serviço prestado à nossa sociedade. Enésio, obrigado, gratidão. Suzana Irenildes, técnica de enfermagem, obrigado. A palavra hoje é gratidão pelo serviço de relevância. A Lívia, enfermeira, a Valda, serviços gerais, Sueli, Vinícius, Leonardo, monitores e toda a equipe, todos os profissionais desta equipe e aos usuários. Que mensagem que vocês transmitiram aqui hoje? Falou muito a minha alma e acredito a alma dos nobres colegas vereadores. A palavra mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado por cuidar de pessoas que têm história, de pessoas que têm sonhos, de pessoas que têm projetos. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso do grande expediente, o vereador João da Saúde. Bom dia a todos e a todas. Olha, Didico, nosso amigo vereador Didico ali, ele é um guerreiro, é um lutador e é praticamente o defensor principal da causa de vocês que sofrem de doenças mentais. E aqui eu já vou aproveitar e mandar um recado para a sociedade de Camaquã que está nos ouvindo aí hoje, aqui através do som da Câmara. João, o secretário de Saúde, falou uma coisa importantíssima ali. A inclusão. Eu, particularmente, eu só faço incluir vocês junto à sociedade, junto à população e junto às famílias. Agora ele falou sobre a exclusão. Tem gente que quando fala no CAPS, parece que fala em uma coisa absurda, uma coisa do outro mundo. Aí é o que Didico falou aqui, é o que João falou, que às vezes nem conhece o CAPS, nem conhece quem está usando o CAPS, não conhece quem está trabalhando no CAPS, não conhece quem está coordenando o CAPS, e aí fala naquela questão
como se estivesse falando com pessoas diferentes, pessoas de outro planeta, de outro mundo. Não, quando se fala em CAPES, está se falando em ser humano que está ali usufruindo do uso do CAPES, do dia a dia do CAPES. E pessoas que estão ali tomando conta, está coordenando esse pessoal, que está trabalhando com eles no dia a dia, são pessoas que, em vez de estar ensinando, estão aprendendo. Quem trabalha com o pessoal do CAPES, ele não ensina nada, não. Vocês é que são os professores dos profissionais que trabalham no CAPES. Vocês todos que estão aí. Eu conheço um bocado deles aí, por nome. Outra coisa, quando eu falo no CAPES de Camaquã, eu falo com orgulho. Sabe por quê? Quem primeiro transformou aquele colégio municipal que era no CAPES em Camaquã fui eu. Eu fui o pedreiro da reforma dali. E Didico... Aí eu falo e provo, porque na hora que a gente terminou de medir a área lá, eu já falei isso aqui, falo aonde vou. O auditor da saúde da Bahia falou para ele e disse: Jackson, seu CAPES sai primeiro do que... Olha o que ele falou, seu CAPES. Falou como se o doutor Jackson fosse ali o proprietário naquele momento. Vai sair primeiro do que o de Itabuna, que estava concorrendo com Itabuna, com Ilhéus. Pouca gente sabe que o CAPES de Camaquã foi feito primeiro do que o de Itabuna. Itabuna veio logo em seguida, tem 2, porque lá tem 200 mil habitantes. Camaquã tinha 32, hoje tem 22. E desafio também... Qual a cidade hoje com 22 mil habitantes na Bahia que tem CAPES além de Camaquã? CAPES, eu estou falando CAPES. Unidade para cuidar de alguém com problemas mentais tem, mas direcionado do CAPES para fazer parte do grupo CAPES são poucos. Porque hoje você vai encontrar vários atendimentos de saúde igual a policlínica regional, mas não é policlínica regional. Você vai encontrar atendimento igual às UPAs que tem na Bahia, no Brasil, mas não são UPAs. São setores de saúde que atendem quase igual. E as homenagens, além de ser para doutor Jackson, que a gente já reviu, eu vou homenagear vocês, sabe por quê? Essa turma do CAPES, que alguém incrimina, que eu sou contra essa... O nosso Brasil, ele é tão contrário a um bocado de coisa, que nos outros países, eu acho que essa frase incriminar é quando está incriminando. No Brasil, não. No Brasil, o camarada, quando vai dizer que quando está incriminando alguém, está discriminando. Ah, você está me discriminando? Quando ele está incriminado, sendo incriminado. E o Brasil tem essa prática. No nosso linguajar, a gente não pode mudar. Eu acho que se pegar vocês hoje, vocês que são usuários do CAPES ali, que a sociedade tanto incrimina, é capaz de cuidar melhor do setor de vocês, que vocês estão habitando ali, estão usando, são capazes de deixar ele mais bem cuidado do que um ônibus escolar com um bocado de universitário dentro. Um ônibus escolar com um bocado de adulto de famílias que está educando ali dentro. Olha o que eu estou dizendo aqui, às vezes eu falo e está indo para a cidade inteira. O que eu estou falando aqui, se for para mim confirmar, eu confirmo aonde for o que eu estou falando.
vocês são capazes de se deixar vocês de certo. Tome conta do setor que vocês estão aí. Toma conta melhor do que, como eu estou dizendo aqui, um ônibus cheio de universitários indo para as universidades. Sabe por quê? Às vezes a gente chega no ônibus universitário, todo mundo está com o nariz empinado. Quando a gente entra no ônibus, é sacola de lixo por tudo quanto é lugar, que eles não são capazes nem de botar o lixo dentro de uma sacolinha. E quando descer, pegar na mão e colocar no primeiro vaso de lixo que é onde eles têm. Deixa tudo dentro do ônibus. Aí vão me perguntar, mas João, você fala isso por quê? Porque eu viajo de vez em quando nos carros da faculdade. Certo? E hoje eu parabenizo vocês, a equipe toda do CAPS, de Adriele, que é a coordenadora, o meu amigo Joãozinho ali, meu xará, que é o usuário. Parabéns a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Didico, a mesa diretora, aos nobres colegas vereadores que atenderam o pedido do vereador Didico em ceder o espaço do plenário desta casa para a equipe do CAPS e todos os usuários aqui presentes neste dia. Falar da importância desse serviço que nós temos em nosso município. O CAPS, eu tenho 24 anos de município e também, como o João trabalhou lá, eu também trabalhei na época na implantação do CAPS, trabalhei na Secretaria de Saúde. Lembrar aqui de uma pessoa que também batalhou muito, uma pessoa técnica de amplo conhecimento na saúde, que é a senhora Aldeci Bezerra, né, que foi uma das pessoas que cuidou da parte técnica para que o CAPS viesse a se instalar em Camaquã, e uma pessoa que tinha um carinho e um cuidado especial por essa instituição. Um dia, um determinado colega, funcionário, usou um termo não adequado para os usuários, e ela, na mesma hora, repreendeu na frente de todos: respeite os meus usuários, aprenda a usar o termo usuários dessa importante ferramenta que cuida da saúde mental das pessoas do nosso município. Eu não admito que use outro termo pejorativo contra os nossos usuários. Aquilo foi marcante. Eu, quando a encontro, sempre brinco com ela, eu não esqueci da sua referência. E a forma respeitosa com a qual ela tratava a todos os que passaram por lá, os que ainda estão lá, eu conheço alguns que estão lá desde o início, e dizer a vocês que Deus está no controle e está abençoando a cada um de vocês, usuários, e aos membros da equipe multidisciplinar que cuida de vocês no dia a dia. Meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Acabamos de ouvir o vereador Valdir Veloso. Próximo vereador, vereador Silvano. Quero cumprimentar a todos com bom dia, cumprimentar a mesa na pessoa desta brilhante vereadora Vani Cleia, cumprimentar a equipe do CAPS na pessoa da minha amiga Adriele, meus nobres colegas na pessoa do meu amigo Valdir Veloso. E quero iniciar minha fala parabenizando o nobre colega Decto pela sua brilhante atuação na área da saúde. Ele que é um defensor
nesta casa. Quando eu digo ele, não estou dizendo que só ele, mas ele é sisudo na sua fala, quando usa as suas expressões. Ele defende o autismo, o tratamento, a atenção básica. Ele defende as criações de meios para se acolher jovens dependentes de químicos, tanto da droga como do álcool. E ele tem sido uma referência, como os demais nesta casa, porque quando se trata de fazer o bem, não deve ser uma causa isolada de um, mas no todo, no coletivo, tem sido bandeiras que esta casa tem se empenhado, tem defendido, e por certo não vai deixar de apoiar. Eu quero iniciar minha fala parabenizando o trabalho da coordenadora, nossa amiga Adriele. E eu costumo dizer, Adriele, que a política ela é uma via que coloca pessoas nas nossas vidas, mas que também tira pessoas. E eu quero ser grato a Deus por ter lhe conhecido, porque eu sou filho de Camaquã, conheço a sua família, mas não tinha o conhecimento, o contato, a admiração e respeito que tenho pela sua vida, e isso é fruto do processo político. E de tudo que já ouvimos aqui nessa manhã, uma das coisas que mais me deixou emocionado, porque eu viajei com o Júnior para Salvador, chegamos ontem já 8 da noite, 1 da manhã eu fui à ponte que está interditada, buscar uma família que estava me aguardando lá. Cheguei 4 e pouca da manhã, fui baldear um café para um amigo e eu disse, eu não vou para a sessão hoje não, mas ele me mandou uma palavra, ele disse, venha filho. E quando eu cheguei aqui, eu pude perceber o que eu iria perder nesta manhã, porque oxalá, se nós tivéssemos em nossas sessões sempre algo tão importante a ser apresentado como vocês apresentaram para nós aqui nesta manhã. Não tem como a gente não se emocionar a forma que cada um transmitiu o seu recado, transmitiu a sua mensagem, de forma simples, de forma verdadeira e, acima de tudo, nos fez sentir um pouquinho daquilo que vocês sentem. Eu acredito que por mais que seja duro, insensível o coração do homem, não tem como não se emocionar ouvindo e vendo o que se ouviu e o que se viu aqui nesta manhã. Ouvimos coisas que deixou o nosso coração saltitante, os nossos olhos estupefados com tudo aquilo que nós ouvimos. E eu deixo uma fala, é uma fala porque essa luta, como disse o nobre colega Valdir, ela é uma luta que já vem de longas datas, como disse João, é uma luta também que já vem de longas datas, e muitas pessoas abraçou essa causa, e abraçar essa causa não se resume simplesmente em receber um salário para se abraçar essa causa. É necessário se ter amor. Não se consegue trabalhar com um público, com um usuário do CAPS, se ele não tiver dentro do seu coração o sentimento puro, do sentimento de amor. E eu pude lembrar de Deco. Deco, eu posso dizer de Deco porque para mim foi uma referência nessa área, porque eu morava em frente a ele. E eu lembro de uma usuária por nome Fro é bem antiga, já dorme, já partiu. E Fro andava com uma vara na rua, mas Deco conseguia dar banho em Fro.
Deco conseguia depilar a flor, dar banho, cuidar dela nos dias que ela estava menstruada. E eu olhava aquilo ali, ele dando banho, e eu dizia, tem que ter amor para fazer isso. Quantas vezes eu vi ele cuidando dela toda suja, e ele cuidava, e depois que cuidava, sentava na mesa dele e tomava café junto com ele. E não tem como as pessoas fazer isso se não tiver amor. Não tem como fazer isso se não tiver amor. É um sentimento que a gente precisa ter. E um dos desejos que eu deixo para vocês, usuários do CAPES, e para vocês que são os instrumentos daquele lugar, pode faltar tudo ali. Pode faltar até mesmo a medicação que não deveria faltar. Pode faltar até o atendimento do médico, que também não deveria faltar. Mas não deixe faltar o amor. Porque vai ter dia que ainda que falte o remédio, mas uma pitada de amor vai fazer essa moça que chegou aqui, disse que quantas vezes ela chega ali triste. Será que é o remédio que faz efeito nela lá? Não é. É que quando ela chega lá, ela sente amor. Vocês transmitem para ela amor. E é fato que se não tiver esse sentimento, o sistema vai falir. Pode estar recheado de tudo. Bons médicos, bons profissionais, bons remédios, mas se faltar o amor, o sistema será falido. É um conselho, e a minha colega sempre me convida, se for uma visita ao CAPES, e eu precisava ver isso aqui, eu vou ser cobrado pelo Espírito de Deus para mim aparecer lá, também sentir esse termômetro, porque pensa em um povo que quando ama, ama. Que Deus em Cristo nos abençoe. Próximo a usar a tribuna, a vereadora Vânia Azevedo, pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui nesta manhã, tão recheada com a presença de todos vocês. Foi uma manhã muito emocionante. Confesso que meu coração aqui está grato, com muita emoção, pela presença de vocês aqui nesta manhã. Quero cumprimentar o nosso presidente, a mesa diretora, cumprimentar meus nobres pares, vereadores, na pessoa do nosso vereador, que nos propôs este momento tão importante, vereador Didico. Eu quero, de coração, te parabenizar e agradecer. E, principalmente, eu quero que esta casa, senhor presidente, te parabenizar pela moção mais do que merecida, reconhecida por todos os instrumentos, por todos os usuários, coordenadores e toda a equipe, secretário de saúde. É mais do que merecida, mais do que válida essa moção e esse reconhecimento. Mas você merece o nosso reconhecimento também, Didico. Nós precisamos reconhecer ainda em vida, não é assim? Porque precisamos homenagear. Eu quero pedir que esta casa, senhor presidente, dê uma medalha de honra ao mérito a você, vereador Didico, por esta luta, porque não é todos que têm essa nobre causa. E você constantemente, desde quando te conheço, desde quando eu era secretária desta casa, você sempre incansavelmente lutando, né, em defesa. Dia 18 comemoramos, né, na luta dos desafios, né, da questão manicomial, mas é um momento que a gente traz a reflexão, não é só um dia de comemoração, mas nós como um todo, representantes, sociedade, como nós temos, né, Adriele, tratado os usuários na questão da saúde mental. Então, é um momento de refletirmos, não só comemorar, mas refletir. Então, vocês merecem todos os nossos aplausos, todos os nossos reconhecimentos. Nós precisamos, sim, buscar cada vez mais políticas públicas para construir junto um mundo melhor para todos vocês, para nós. E eu quero deixar a minha gratidão. Principalmente, eu tive a oportunidade, ao convite de Adriele, de participar de um momento junto lá ao CAPES. E foi um momento que eu posso dizer, Adriele, eu me senti bem acolhida por cada um de vocês. Tem lugares que a gente vai e a gente não sente isso.
não é? Mas através de cada um de vocês, eu pude contar, senhor presidente, um pouquinho da minha história naquele dia, e de toda a simplicidade, de todo acolhimento. E o que o vereador Silvão bem disse aqui, pode faltar tudo, mas que não falte o amor, porque nós precisamos ser cura, nós precisamos ser sol na vida das pessoas. E hoje vocês trouxeram essa cura, hoje vocês trouxeram esse sol para cada um de nós aqui. Não é? Então, com toda a simplicidade, porque é o simples que torna bonito, não é assim? Então, eu quero deixar o meu agradecimento, meus parabéns a cada um de vocês. E que Deus continue abençoando e dando cada vez mais força para vocês continuarem essa luta. Cada um de vocês, coordenadores e toda a equipe, meu parabéns e meu muito obrigada. Que Deus abençoe. Mais algum vereador querendo fazer o uso da tribuna? Adriele, alguém da sua equipe quer? Questão de ordem, presidente. Nosso vereador Everaldo. Bom dia a todos, bom dia a todos. Parabenizar vocês, profissionais da saúde, que de todo jeito a gente tem que parabenizar. Parabenizar o nobre colega Didico, muito importante. Agora gostaria de deixar aqui uma cobrança que a Secretaria de Saúde e nós, vereadores, legisladores dessa casa, que desse uma contribuição, um olhar especial para o CAPS, que precisa. Eu estou sempre lá, eu sei das necessidades do que vive essa transição e não está sendo fácil. Então, a gente não quer expor ninguém, só agradecer, mas que a gente buscamos um recurso. Eles me pedem muito brinquedo, é bola, é sinuca, é boneca, essas coisas. Eles têm os pedidos deles. E a gente tem que participar. Na legislatura passada, estive lá com o Lucas. Lucas se comprometeu, mas não foi possível atender essa demanda. Então, estamos aqui diante de uma sessão que muito bonita, muito especial, com todo mundo aqui, que a gente podemos buscar esse recurso, de fato, para dar uma estrutura para aquele centro que é tão especial. Muito obrigado a todos. A Adriele disse que não era boa de microfone, mas a voz é de roqueira. Continue falando, viu? Que Deus abençoe Suzana e toda a equipe. Estamos aqui para ajudar. E cobrar que os nobres colegas também façam uma visita e bora juntar e buscar força para nós dar a nossa contribuição para aquela localidade que é muito importante. Fique com Deus, tenham um bom dia a todos. Pronto, amigo. Você quer fazer o uso da palavra? Você quer falar alguma coisa? Quer falar? Boa tarde, bom dia. Desculpa. Eu quero dizer que, para o CAPS, eu tenho ali 20 anos que eu frequento o CAPS, né? E, às vezes, eu vejo pessoas, entendeu? Nós é tratado como um cachorro, entendeu? Nós não tínhamos oportunidade de hoje, como a gente está aqui hoje. Entendeu? Então, eu quero dizer que é um privilégio estar aqui hoje de manhã, né? Ao pedido do nosso vereador Didico, né? Quero abraçar ele, viu? E quero dizer que vocês, vereadores, que às vezes não veem
a vez não veio aqui, porque tem um sentimento de Papai do Céu, tem um sentimento no coração. Eu sou evangélico e eu via gente da igreja me rejeitar. E como foi um dia, eu chamei o pastor e falei com ele: pastor, eu preciso do tratamento, pastor. Preciso do tratamento, preciso do remédio. Mas ele: não, João, porque você não pode, vamos orar para ver se você larga de tomar esses remédios. Mas não teve como. Eu tive que tomar para mim ficar hoje como eu estou hoje. Hoje eu, em qualquer lugar, sou bem recebido, né? E eu quero dizer também, né? Como foi falado aqui em Dr. Jacques, né? Ali eu também trabalhei ali de ajudante, ali na época, Dr. Jacques, viu? Na voz de Erivaldo Nunes Almeida, filho, que foi ele que também estava nessa caminhada. E eu quero dizer para vocês, viu, que a Adriela era uma profissional exemplar, viu? A Adriela é uma pessoa que, quando a gente está, às vezes acontece que está meio desinquieta, ela vai lá, chama, ajuda, entendeu? E dá aquele abraço. E eu quero falar pela também dona Leninha ali, que tem muito tempo, né? Suzana, as enfermeiras técnicas, viu? E eu quero agradecer a vocês, a vereadora Vânia Azevedo, quero agradecer, né? E quero agradecer a todos os vereadores, que o Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de vocês todos, não só de vocês, mas de seus filhos, entendeu? De suas mães, entendeu? De todo o povo de Camaquã, que vai ali no CAPS, às vezes tem um medinho assim, entendeu? Viu? E ali eu estou ali, eu sou mais velho ali eu chamo, converso, aí ele entra, entendeu? Então tem que ser assim, entendeu? A gente tem que amar o próximo, entendeu? Porque nós precisamos de carinho, de amor, entendeu? Viu? E o CAPS, quando ele foi aberto, foi uma felicidade, né? Felicidade porque a gente não tinha remédio, não tinha assim gente para ajudar. Então quero dizer para os vereadores que amam o CAPS mesmo, mas tem amor, tenha carinho por nós, que eu faço parte dali, como o vereador Vanei também, né? Viu? Conhecido, sabe que é minha família, viu? E eu quero deixar essas palavras e me perdoar no que eu errei aqui, entendeu? E muito obrigado. Mais algum vereador querendo fazer uso? Não temos ordem do dia. Pode falar. Você é conterrânea nossa, você é de Jacareci. Dia, gente. Meu nome é Jaciene, sou usuária do CAPS e já vai fazer uns 15 anos que eu de CAPS. O CAPS, ele é muito importante para nós, porque nos dias em que vivemos, essa pandemia está doenças que geram no corpo
Mas o CAPES, ele acolhe a todas as pessoas que estejam com problema, seja lá o problema que seja, sempre é resolvido. O CAPES, se não fosse o CAPES hoje, o que seria de nós? Seriam as pessoas isoladas, acamadas. Então o CAPES, ele acolhe a todas essas pessoas. Antigamente, nós vivíamos com o dinheiro dos nossos avós. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, com 22 anos, nós recebemos salário. Nós tomamos remédios, nós seguimos todos o segmento e nós somos curados pela medicina de Deus. Deus cura nós, traz aquela medicina e nós seremos cuidados. Então, como é bom, né? Nós sentir cuidado, né? Então, é importante sim, porque nós com 19 anos, 20, nós está aí jogado, não. Tem o acolhimento do CAPES. Lá eles chegam, comem, tomam banho, se é medicado, tomam injeção para memória, é medicina de Deus. Então nós temos muito que agradecer o CAPES, porque não é fácil o que vivemos no passado. Colocar as pessoas dizendo que já eram idosos para querer comer o dinheiro através do sangue da pessoa. Não tinha como parentes, e sim era rejeitado, maltratado. E hoje é tudo mudado. Hoje nós podemos ser o que for. Hoje nós entramos e saímos. Por quê? Porque nós somos dos CAPES. Nós não somos loucos, mas nós seguimos toda a direção que se dá a uma colaboração com todos a equipe do CAPES. A dona Leninha mesmo, que já tem muitos anos lá, Suzana e toda a equipe lá, Driele, que é recentemente, tudo eles preenchem o nosso vazio e sejamos gratos. Obrigado. Que testemunho, né? Pode ter certeza de uma coisa, viu, Adriele? Você e sua equipe. São palavras como essa que não fica ao vazio, né? Se vocês maltratassem, pode ter certeza que eles falavam também. Então, toda a equipe está de parabéns. E nós, como servidores do povo, temos que agradecer a atitude de cada um de vocês. Depois que terminar a sessão, a gente vai agora para a discussão e votação da moção 005-2025, moção de pesar, autor Everaldo, Valdir Veloso e demais vereadores. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Com muito pesar que eu e o vereador Everaldo e os demais colegas solicitam a aprovação dessa moção em homenagem ao saudoso Edivaldo Luiz dos Santos, popular Ninho Eletricista, a quem eu devo muito, um amigo e um professor. Se hoje tenho a profissão que tenho, devo muito a ele, também como devo ao saudoso Everaldo Castro Leal, que faleceu também recentemente, e também ao meu amigo, que Deus o tenha, num bom lugar, conhecido como Pastor Jackson, também era eletricista. E nós trabalhamos juntos no município de Camaquã. E com eles pude aprender. E dessa vida nós só levamos o conhecimento. Porque eu costumo dizer que caixão não tem gaveta.
por mais milionário que a pessoa seja, por mais bens que as pessoas possuam dessa vida, não levamos nada, só o conhecimento. Então, sou muito grato a essas 3 pessoas que tive o prazer de conviver, de ser colega de trabalho e de, principalmente, aprender com cada um deles a sua maneira e a forma de excelentes profissionais que eram e cuidavam dos sistemas elétricos dos nossos municípios, dos nossos prédios públicos, da nossa iluminação pública. Então, que Deus possa estar colocando cada um no lugar devido, que seja o descanso eterno ao lado do Pai, e dizer que é triste perder pessoas como Nil, né? Meu amigo, fica aqui o meu forte abraço a todos os familiares e dizer que, com certeza, de onde ele estiver, ele está lá com a sua maneira brincalhona, a sua maneira atenciosa, está olhando por cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Em discussão. Faço das suas palavras, vereador Valdir, e todos aqueles, né, que conheceram o Ninho, sabem o seu amor e a sua dedicação ao tempo que exerceu sua função como servidor desse município. Foi uma perca realmente irreparável, né? Porque nós que somos de Jacareci, foi testemunha do seu grande feito, da sua dedicação, principalmente àqueles mais necessitados, né? Valdir, você trabalhou com ele, você sabe do que estou falando, né? E peçamos a Deus, né, que o coloque em um bom lugar. Ainda em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os que rejeitam a moção de pesar feita pelo vereador Valdir e Everaldo se manifestam. Os que rejeitam se manifestam, e os que aprovam permaneçam como estão. Moção de pesar aceito por todos os presentes. Ainda sobre a sessão, alguém tem algo a falar? Senhor presidente, em questão de ordem, eu queria solicitar a esta casa uma moção de pesar também pelo falecimento do ex-vereador João de Deus, no município de Itapetinga, ex-presidente da Câmara Municipal, foi candidato a vice-prefeito, um vereador de 4 mandatos, deixou o seu legado no município de Itapetinga e nos trouxe muita tristeza, até porque João de Deus indiretamente contribuiu muito aqui também pelo município de Camaquã, através do nosso mandato, principalmente na saúde. Então, João de Deus, ele vai deixar muita saudade, e esta casa, né, por ser um ex-colega, manifestar essa moção de pesar pelo seu falecimento, senhor presidente. Bem lembrado, vereadora Vânia. Eu tive a satisfação de conhecê-lo, né, através de Vossa Excelência, e realmente uma pessoa que contribuiu para o desenvolvimento do seu mandato, como também da Guarda Municipal, né? Ele era funcionário lá de Itapetinga e também dava curso e palestra da Guarda Municipal para que é o que é hoje. Então, vocês, nobres pares, há contestação? Então, aceito o seu pedido, já pode confeccionar o pedido para a próxima sessão. Convoco todos os vereadores para a 14ª sessão ordinária, no período legislativo 2025, referente à legislatura 2025-2026, que acontecerá no dia 27 de maio de 2025, às 9 horas. Sem mais o que tratar, declaro encerrada a presente sessão e convidar vocês para que possamos tirar uma foto junto.